Bem, meus irmãos, graça e paz. Bom a gente estar aqui. Difícil ainda, o tempo que a gente está vivendo. Não é fácil pregar com este local vazio. Não é fácil pregar nenhum de nós estarmos aqui sem vocês, sem a gente estar junto. E principalmente pelas razões, porque nós não estamos juntos. Então não é um momento que a gente vibra, mas a gente pode celebrar. Um momento triste, sim, por esse local estar sem vocês, mas a gente pode celebrar porque nós estamos no mesmo ambiente. A gente está no mesmo ambiente da adoração, nós estamos no mesmo ambiente da oração, nós estamos no mesmo ambiente da igreja. Apesar de estarmos virtualmente, mas não significa que nós estamos desconectados. Até porque online, virtual, não é oposto de real, é apenas oposto de presencial. Então nós não estamos presencialmente, mas a gente está no mesmo ambiente. E é bom a gente ter esse culto nessa certeza, né? Creio que, acho que nenhum de nós estamos felizes pelo fato de estarmos assim, mas nós podemos estar alegres no Senhor por esse recurso e por nós termos essa possibilidade de cultuarmos juntos, né, ao nosso Deus. Queria convidá-los a orar, a gente ter esse tempo de oração, a gente rogar ao Senhor por nós, nossas vidas. Vamos ter um tempo de orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por ser o nosso Deus, por estar sustentando-nos, segurando a nossa mão, sendo a nossa guarida, o nosso abrigo em tempos como esse. Nós rogamos a Deus por aqueles que enfrentam lutas na área da saúde. Alguns irmãos nossos foram diagnosticados com dengue, pessoas valiosas, crianças, adultos. Pedimos que o Senhor, com a tua boa mão, visite, restaure sua saúde. Rogamos por aqueles irmãos que não estão conseguindo lidar bem nesse período e têm adoecido emocionalmente. Que tu seja com eles. Peço por aqueles nossos irmãos que em momentos assim possuem dificuldades financeiras, que o Senhor possa usar a tua igreja, o teu povo, os teus milagres para suprir as necessidades deles. Nós rogamos a Deus por aqueles que passam lutas na área da saúde, que têm nesse momento de dificuldades que o país enfrenta, o acesso ao atendimento hospitalar. Que o Senhor seja o socorro bem presente, que o Senhor conforte cada um, anime cada um. Nós rogamos a Deus que o Senhor possa, nesse tempo, se fazer muito conhecido, de uma forma inédita até para todos nós, e que sempre, sempre, o consolo do Senhor seja mais forte do que qualquer outra realidade. Abençoe-nos nesse tempo da palavra, que o Senhor fale com a gente, ministre ao nosso coração, revele a nós a voz do Senhor que liberta e que cura, e que a gente tenha um tempo em família, um tempo aqui reunidos nesse recurso, onde o Senhor possa falar de forma muito especial a cada um de nós. Nós cremos que apesar de estarmos remotamente, o Senhor liberta, o Senhor cura, o Senhor converte, o teu Espírito visita, e cremos que isso acontecerá nesta noite para a glória do teu nome, como o Senhor já ministrou a nós através dos cânticos. Nós acreditamos que o Senhor continuará ministrando através da tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Gente, a gente tem trabalhado alguns temas, assim, pensei em todas as circunstâncias, trabalhar em alguns assuntos, abordar alguns temas, tensionar essas verdades da caminhada cristã. A gente falou de paz, nós falamos de gratidão, falamos de fé. E domingo passado falamos sobre louvor em todas as circunstâncias. Hoje quero convidar você a refletir comigo em oração, para que Deus ministre ao nosso coração, como nós oramos, sobre verdade. Verdade em todas as circunstâncias. Verdade não tem como conceituar. O que a gente está querendo falar hoje à noite? Primeiro, conceituar a verdade é impossível. Existe uma pretensão de conceito. No campo humano, no campo filosófico, isso é impossível conceituar a verdade. Não sei se você lembra, no interrogatório de Jesus perante Pilatos, a pergunta que Pilatos faz a Jesus quando ele diz que veio dar testemunho da verdade, Pilatos faz a pergunta filosófica: e o que é a verdade? E não há resposta de Jesus, exatamente por isso. Porque se Jesus ele fosse
conceituar ou responder a Pilatos o que é a verdade, ele se reduziria, porque Pilatos estava diante da verdade. Era a verdade ali. Então, a verdade, conceituando verdade, isso não faria sentido. Por isso que a resposta de Jesus é o silêncio, mas é olhar nos olhos de Pilatos. Você está olhando para mim e você está perguntando ainda o que é a verdade. E muitos de nós estamos assim, olhando para o Senhor, aqueles que estão conseguindo enxergá-lo, e ainda buscando o que é verdade nesse mundo. Só haverá silêncio, porque verdade não é um quê, verdade é um quem. Verdade é uma pessoa. E esta pessoa é antes de tudo e de todos, é antes da fundação do mundo, é o Criador de tudo e de todos. Verdade para o homem e para a ciência ainda são fragmentos. Exemplo, qual é a cura para o Covid-19? Ninguém sabe, a ciência é absolutamente limitada. Ainda estão fazendo pesquisas de quantas galáxias existem. Então imagina, e eles já desistiram da contagem. Porque ele não sabe, não tem ideia de quantas galáxias existem. Então, o que é a verdade para a ciência? Fecha. Não dá para fechar, porque a verdade não é um quê, a verdade é um quem. E o quem é o tudo, que não se abarca conceitos e não se pode conceitos defini-lo. Nós só chamamos verdade de Jesus Cristo. Quando ele falou em João 14, eu sou a verdade. E é nisso que a gente conversa hoje, o que é que isso tem de diferença para nós, o que é que a gente aprende com isso, o que é que isso muda, o que é que isso nos transforma de dentro para fora, o que é que isso acende luzes na nossa caminhada, o que é que isso muda na época difícil, diferente, desafiadora que a gente está vivendo. Eu trago um texto para a gente refletir nele, que é Zacarias. Não sei quando foi a última vez que você ouviu uma mensagem de Zacarias. Na verdade, eu não sei qual foi a última vez que você leu Zacarias. E para alguns, eu não sei nem quantos de vocês sabiam que existia Zacarias na Bíblia. Então, se você não é muito familiar com as Escrituras, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. Então, se for mais fácil, você abrir Mateus, volta, Malaquias, Zacarias, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. O profeta Zacarias, ele é contemporâneo de Ageu. E eles estão ali se você tem familiaridades com a história bíblica, eles são contemporâneos do povo que está saindo da Babilônia, eles estão saindo do exílio. Um povo que está há 70 anos preso, longe da cidade de Jerusalém, longe do seu ambiente. Eles estão vivendo uma quarentena de 70 anos, de muito sofrimento, vivendo exilados. Só que chegou o tempo do fim. E esse povo está saindo da Babilônia e retornando para Jerusalém. Zacarias é a voz de Deus nesse movimento. Zacarias é a voz do Senhor nesse tempo de transição, saída do exílio, retomando a vida, voltando à vida, voltando ao templo, voltando a Jerusalém. Apesar de tudo estar em escombros. Anos depois de Zacarias surge Neemias, onde ele vai restaurar os muros, lembra? É nesse período. Se você está nos acompanhando nas quintas-feiras, estamos estudando Isaías. Isaías antecede o exílio. Isaías é a voz de Deus dizendo sobre o exílio. O povo será exilado. O grito do arrependimento. Zacarias está anos depois, quase 100 anos depois, no processo de retorno. O povo foi exilado, está morando na Babilônia e voltando para Jerusalém. Zacarias 8 é o capítulo que leio com vocês hoje à noite. Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, ou cidade da verdade. Nosso tema, cidade da verdade, é assim que ela será chamada. E o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo, monte sagrado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém
sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, a sua bengala, o seu apoio, por causa da sua muita idade, mas os velhos voltarão às praças. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. O Senhor está dizendo que o povo poderá voltar às ruas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isso for maravilhoso aos olhos do restante deste povo, naqueles dias, será também maravilhoso para mim, diante dos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-os da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Em verdade. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, em verdade. Verso 9, assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvi estas palavras da boca dos profetas. Sejam fortes nesses dias que vocês estão ouvindo isso. A saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais davam ganho. Não havia paz para os que entravam, nem para os que saíam, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Verso 11, mas agora não serei mais para com o restante desse povo, como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei com que o resto desse povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes malditos entre as nações, assim como vocês foram maldição entre as nações, assim vos salvarei e vocês serão bênçãos entre as nações. Não tenham medo, sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer mal quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Mais uma vez, não tenham medo. Eis que são estas coisas que vocês devem fazer. Aqui eu chamo a sua atenção. O Senhor prometeu um monte de coisa até agora. O Senhor prometeu restauração. Eis o verso 16. Mas eis as coisas que vocês devem fazer. O que, Senhor, para herdar isso? Falem a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal em seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do 4º mês e do 5º mês e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Tipo assim, vocês vão voltar ao teu culto de novo. Acabou o tempo do jejum, acabou o tempo da escassez. Eu vou restaurar as festividades. Mas preste atenção no final do versículo 19. Amem, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Ainda não é o fim. Olha só o restante das bênçãos que eu tenho para vocês. E os habitantes de uma cidade irão a outra e dirão o seguinte: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar neste lugar, em Jerusalém, ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos naquele dia: sucederá que pegarão 10 homens
de todas as línguas das nações pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Glória a Deus. 23 versículos, um texto relativamente longo, presumo que não era tão conhecido da maioria, mas aqui é uma carta de amor ao Senhor. Aqui é uma revelação de Deus ao seu povo, dizendo: eu amo vocês, ainda não desisti de vocês. Se por acaso você perguntar, mas por que Deus ama e mandou o povo para o exílio? Se Deus ama, por que esse povo está sofrendo há 70 anos? Se Deus ama, por que esse povo, que é o povo dele, está exilado na Babilônia? Que amor é esse para depois trazer de volta? Pois é, esse texto fala que isso tudo foi por amor. E isso é verdade. A verdade está em Jeremias 25, se você quiser olhar depois. Jeremias 25 fala por que o povo irá para o exílio. E o Senhor diz que o povo não ficará lá. Daqui a 70 anos o povo retornará, e é o que está acontecendo aqui. Jeremias 25 diz que o Senhor falou todos os dias, enviava profetas de madrugada para falar ao povo, e o povo não queria ouvir. O Senhor mandava os profetas dizendo: arrependam-se, arrependam-se, senão o exílio será inevitável. E esse povo fazia desdém com a palavra do Senhor. O Senhor dizia: voltem para mim, e esse povo desdenhava. O Senhor, em Jeremias 25, diz: esse povo está me provocando a ira e pensando que a minha palavra é brincadeira. E o exílio será inevitável, e foi inevitável. Então o Senhor não abriu portas para o exílio, o Senhor executou o exílio. O agente do exílio foi o Senhor. O ambiente do exílio foi o Senhor. A causa foi a causa que o Senhor disse, por que o exílio aconteceria. Não tente aplicar essa palavra ao momento Covid-19 que nós estamos atravessando. Nós não estamos exilados por causa de pecado, e Covid-19 não é sentença julgadora de juízo do Senhor sobre a terra. Não estou falando isso, porque esse não é o assunto. O assunto nosso hoje é: eu queria a verdade nesse tempo de Covid-19. Eu preciso consolidar verdades nesse tempo. Eu preciso que a verdade para mim seja mais aflorada, mais fundamentada, mais explorada, mais libertadora. Então, em primeiro lugar, nós somos um povo da verdade quando a palavra do Senhor é levada a sério. Verdade em todas as circunstâncias é quando a voz de Deus é voz de Deus em todas as circunstâncias. Quando a palavra do Senhor é a autoridade sobre todas as circunstâncias e em todas as circunstâncias. Gente boa, aqui nesse texto de Zacarias 8, você percebeu que há uma repetição 15 vezes. Zacarias ele tem como objetivo dizer: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Você percebeu que isso é cansativo nesse texto? Chega a ser cansativo. O tanto que Zacarias está preocupado em dizer: gente, quem está falando com vocês é Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Assim está dizendo o Senhor dos Exércitos. O mesmo que falou há 100 anos atrás e vocês não deram ouvidos. Por isso que vocês estão onde estão. O que é verdade? Verdade é o que Deus diz que é. Porque verdade é quem Deus é. Verdade para a minha vida não pode ser mais nada que não seja quem Deus é. Verdade do Senhor é o Senhor. E a palavra do Senhor é o Senhor. O que Deus diz é verdade, porque quem Deus é verdade, e há um Deus que não pode mentir. Definição de verdade, se nós buscarmos então, mas a gente podia trabalhar uma definição de verdade. Pode. Quer que eu arrisque uma definição? É tudo aquilo que não pode ser removido. É tudo aquilo que é eterno. É tudo aquilo que é intocável.
é tudo aquilo que é inabalável, é tudo aquilo que eu posso guardar a minha vida com segurança plena e total. Isso é verdade. E quem pode abarcar essa definição? Nosso trabalho? Nosso dinheiro? Nossa saúde? O que você chamava de estabilidade mesmo? A verdade é o que quando a gente presume definir verdade que não seja Deus, é apenas isso mesmo, é uma presunção de verdade. Por isso, gente, que no final dos tempos, Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e é um texto muito sério, quando o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, verso 11 e 12, o apóstolo Paulo diz, eles não deram crédito à verdade. Por isso, Deus mandará a operação do erro. E eles vão acreditar no erro, pensando que é verdade. E quem fez isso foi eu. Então a pergunta é, por que então nós estamos sendo enganados na época que estamos vivendo? Simples, porque eu continuo falando e a minha palavra não é verdadeira para vocês. Verdade em todas as circunstâncias é a palavra de Deus. Por isso, que aqueles que não amam a verdade estão perdidos. Aqueles que aceitam meias verdades são covardes e preguiçosos. Aqueles que abraçam mentiras morrerão. E aqueles que se consideram donos da verdade são orgulhosos e rejeitados pelo Senhor. Que Deus nos livre de tudo isso. De pensar que somos os donos da verdade, de aceitarmos meias verdades, de não amarmos a verdade e de abraçarmos mentiras como se fossem verdades. Deus sempre mostrou para o povo que eles eram responsáveis pelo fato de não acreditarem plenamente no que ele disse. Glória a Deus, gente boa. Verdade não sendo levada a sério é abraçar mentira. Quantas vezes nós levamos a palavra do Senhor num ambiente e de uma forma que ela não poderia ser? Sabe qual é a tragédia da igreja? É a palavra do Senhor deixou de ser levada a sério. Sabe o que vai acabar com a igreja? Não é perseguição. É a palavra do Senhor não sendo levada a sério. Verdade em todas as circunstâncias é o que essa Bíblia diz. Em qualquer circunstância ela é verdadeira. Sua vida tem sido assim, a minha tem sido assim, é hora da gente repensar isso. A verdade não pode ser desprezada pelas seduções, pelas nossas lealdades a quem quer que seja, ou as nossas preferências, ou as nossas necessidades. Ei, gente, em época como nós estamos vivendo hoje, a verdade ela vai ser tensionada no seu coração. Em época que nós estamos vivendo hoje, as necessidades vão fazer com que você abra mão de verdades. Você vai ser tentado a isso. Você vai ser tentado a um momento emocional abalado que muitos de nós estamos atravessando. A verdade ser tensionada. E aí? É verdade ou não é aquilo que você dizia ser verdade? Em segundo lugar, a verdade é aquilo que Deus diz. Em segundo lugar, se o que Deus diz é verdade, então eu queria compartilhar com vocês o que Ele promete para o seu povo, rapidamente. Nós já lemos aqui todo o texto, eu queria só pontuar algumas coisas. O que Deus promete então para esse povo que está exilado, repetindo, farrapos de uma nação, são trapos de um povo. E o que Deus tem para dizer para esse povo? Deus para dizer o seguinte: eu vou restaurar vocês. Vocês passarão por um processo de restauração plena. Eu sou o Deus da restauração. Entende? Jeremias 25, Deus já tinha razão para matar esse povo e exterminá-los. Não, Deus só mandou para um processo disciplinar, chamado Babilônia. Para que eles saíssem de lá agora com uma nova consciência. Assim como nós devemos sair dos nossos lares e voltarmos para os nossos cultos com uma nova consciência. Assim como nós devemos estar construindo uma nova consciência em todas as circunstâncias. Deus é um Deus que restaura. Deus vai nos restaurar. Seja a situação que nós estejamos passando. Porque é interessante quando ele diz, fui eu que mandei.
Quando as nações se levantaram contra vocês, foi eu que permiti. Quando passou a avalanche por cima da sua vida, foi eu que deixei. Nada aconteceu na sua vida de ruim que não tenha passado por mim antes. O teu problema é comigo. Mas isso foi necessário. E você não precisa entender, você só precisa ouvir. Foi eu quem fiz. Lide agora e durma agora com essa verdade. A doença fui eu. O mal fui eu. Caiu tudo, fui eu que deixei. Tudo sumiu, fui eu que permiti. O teu problema agora é comigo. Como nós falamos no domingo passado, me louve. Ou então desista de mim. Porque você é meu. E tudo que acontece contigo é responsabilidade minha. E você está desesperado por quê? E o Senhor fala isso nesse texto de Zacarias 8. Fui eu que levantei as nações. Fui eu que causei esse tumulto todo. Mas eu advertia vocês lá atrás. E agora vamos para as promessas. Se a palavra do Senhor é verdade, se aquilo que ele diz é verdade, e é verdade, ele vem para as promessas. E as promessas é que, gente, eu vou voltar para Jerusalém e vou habitar nela. Isso já começa esse processo de restauração no versículo 3. Voltarei e habitarei. Eu amo vocês. Versículo 2, sabe por que vocês sofreram? Porque o zelo por vocês, o amor por vocês, o ciúme por vocês é tão grande que eu não poderia permitir vocês irem com seus amantes e eu ficar só assistindo. Eu tendo o poder de corrigir, eu tenho o poder de disciplinar, eu tendo o poder de realinhar a sua vida, fazer com que você chegasse ao seu devido tamanho. Meus irmãos, se a nossa questão é sofrimento, deixa eu te dizer mais uma frase, se você quiser decorar ou anotar. O sofrimento existe para nos deixar tudo igual, tudo no mesmo tamanho. Não é por ser o povo de Deus que a gente não vai sofrer. Sofrimento é a maior realidade, a realidade mais democrática da existência humana. Todo mundo sofre. O sofrimento me deixa igual. A frustração baixa a minha bola. Você está frustrado com alguém e você não está frustrado por causa que alguém te fez o que fez. Você está frustrado porque você imaginava que você não poderia passar pelo que você passou. A frustração nos deixa humilde. O sofrimento nos deixa igual. A dor me torna humano. Mas só Deus me coloca de pé. O sofrimento me deixa igual. A dor me faz humano. A frustração me faz humilde. Mas o Senhor me deixa de pé em todas elas. Vou voltar e vou morar com vocês de novo, habitar em vocês de novo. Essa já é a grande restauração. E os resultados disso? Eu agirei em transformação, mudarei o teu nome, você será chamada cidade da verdade, você será um homem de verdade, uma mulher da verdade, eu mudarei o teu nome. Parecido com a aula de quinta passada. Eu trarei você de volta, de onde você estiver, eu vou resgatar você. É a minha palavra que está dizendo isso. Verso 4, verso 5, eu vou tirar você de onde você estiver. Vou trazer você de volta para o teu lugar. Vou salvar você. Versículo 7. Eu vou restaurar o culto de vocês. Versículo, quando nós olhamos aqui, vai voltar as restaurações das celebrações. Versículo 19. As festividades solenes. Acabou o jejum. E agora a gente vai poder se abraçar. Nós vamos poder nos regozijar. Nós vamos poder estar juntos. Deus vai restaurar o culto, gente. Então, entende essas promessas? Elas podem ser aplicadas nas nossas vidas hoje? Penso que sim. Em terceiro lugar, a verdade nos exige posturas. Verdade em todas as circunstâncias nos exigem posturas. Se a palavra do Senhor é a verdade para você e para mim, e Ele nos promete tudo o que promete, então nós precisamos ter posturas diferentes, porque Ele disse. E sabe quais as posturas? Eu penso aqui no verso 9, 13 e 15. Verso 9, 13 e 15, eu vejo duas posturas que o Senhor nos obriga, nos exige. Primeiro, fiquem firmes. Não sucumba.
não desanime, fique firme. Isso é ordem. Entende? Ele só pode ter dito fique firme quando ele disse o que disse. Porque eu não posso ficar firme em realidades. As realidades são farrapos. As realidades ainda não são visíveis. As realidades é que eu ainda estou no exílio. A realidade é que nada está restaurado ainda. A realidade é que eu não vejo luz no fim do túnel. E quando vejo é o trem que está vindo. Não tem saída para mim. E o Senhor está dizendo, mas fique firme. É como Jairo, que está com a sua filha doente em casa, e chega pessoas avisando, dizendo ela morreu. Jairo, não incomode mais o mestre, tua filha morreu. Lembra desse episódio? E o que Jesus responde para Jairo é, fique firme. Não tenha medo, creia somente. Isso, não ter medo é a segunda exigência. Veja no versículo 13 e 15, vem duas ordens. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo do que você está ouvindo, não tenha medo daquilo que está por vir, não tenha medo das suas realidades, não tenha medo das impossibilidades, não tenha medo da falência, não tenha medo do leão, não tenha medo do Estado, não tenha medo do vírus. Olhe para mim. Fique firme e não tenha medo. Isso não é ser otimista, gente. Isso é ser convicto numa verdade. Ele prometeu. Ouvindo isso, a gente pode entender melhor o versículo 6. Quando o Senhor diz, isso tudo eu vou fazer, vai ser maravilhoso demais para os olhos deles. Mas você acha que isso é maravilhoso para mim? Você acha que eu tenho dificuldade de operar e operacionalizar milagre? Isso não é maravilhoso para mim. As pessoas poderiam ficar reclamando. Qual é a alternativa oposta de não ficar firme e não ter medo? Bom, a gente pode ficar reclamando do contexto. Abri um parênteses, gente boa. A igreja que reclama do país que tem, geralmente faz esse país gemer a igreja que ele possui. Os crentes que reclamam do local onde mora, do país e do estado, esse pessoal que reclama, que só vive olhando pela janela por causa do contexto onde mora, faz do contexto que mora gemer por causa de uma igreja inoperante que lá existe. Nós não somos um povo para ficar reclamando da Babilônia. Nós devemos ser o Daniel na Babilônia. Se vamos ser jogados na cova dos leões, não importa. Se a gente vai pegar vírus, não importa. O que nós vamos fazer é aquilo que Deus mandou a gente fazer. E nós vamos mudar a história dessa Babilônia. E mudou na época de Nabucodonosor. Gente boa, impera-se em Babilônia uma ordem. Ninguém mais vai deixar de adorar o Deus de Daniel. E no outro episódio, lembra da fornalha de fogo? Sedraque, Mesaque, Abednego? Houve uma ordem. Ali era na Babilônia, ali era nesse contexto. Ali antecedeu isso que Zacarias está falando. E homens como Daniel, Sedraque, Mesaque, Abednego mudaram a história da Babilônia. Eles poderiam estar reclamando por ter ido para o exílio. Eles podem passar o dia reclamando porque estão em casa. Falamos de gratidão domingos atrás. Então, as pessoas que reclamam do contexto que vivem, fazem desse contexto gemer a pessoa que lá mora. Quantos lares estão gemendo por causa das pessoas que só reclamam? Quantas igrejas estão gemendo pelas pessoas que só reclamam? E o país pela igreja inoperante que ele possui. A turma que não salga, não brilha, não resplandece, não propaga, não faz diferença, faz com que o contexto sofra muito. Faz sentido? Se você estiver lembrando se você pensava que eu ia falar
passou pela sua mente, deve estar aí ainda. João 8, quando diz, conhecereis a verdade vos libertará. Já que nós estamos falando em verdade em todas as circunstâncias, não sei se você pensou nesse texto logo, ou ele está vivo aí. João 8, conhecereis a verdade vos libertará, é um diálogo interessante que Jesus fala isso para um povo que creu nele. Versículo 31, 32. O contexto é assim, teve um pessoal que creu, aceitou Jesus. Sabe aquele pessoal que aceita Jesus? Jesus com I-Z no fim. Aceitei Jesus. Levantaram a mãozinha, foram até lá na frente chorando. Pois é, esse pessoal. Aí Jesus vai fazer um discipulado com eles. E esta palavra é o discipulado com essa galera. E diz, gente, é o seguinte, se vocês guardarem a minha palavra, vocês realmente experimentarão a verdade, e vocês conhecerão a verdade vos libertará. Primeiro pinote que esse povo deu. Espera aí, ser liberto de quê? Se nós nunca fomos escravos. Porque se você quiser irritar um religioso, é dizer que ele é escravo. Se você quiser irritar uma pessoa arrogante, diga que ela é escrava de alguma coisa. Escravo de qualquer coisa. Você é escravo. Se você quiser irritar um viciado, diga que ele é viciado. E Jesus disse assim, bom, quem comete pecado é escravo do pecado. Você nem consegue perceber que você precisa ser liberto de pecado? E assim é um diálogo interessante. Você depois quiser dar uma conferida lá. Mas o que percebe-se nesse texto é que essas pessoas que disseram e confessaram crer em Jesus, na verdade só deram uma chance para Jesus, para que Jesus pudesse ser mais um no seu cardápio religioso, e não aquele que os transformaria. Verdade exige novas posturas. Não tenha medo e creia somente. E fique firme, porque sou eu que estou dizendo. Agora, você vai perceber a diferença de você proferir que crê em mim e aqueles que de fato creem em mim. E a fé que nós precisamos ter não é a fé que a gente professa, é a fé que Jesus diz que é fé. Entendeu? Então não é o que a gente professa. Aqueles que disseram crer em Jesus, o Senhor no diálogo diz, vocês são filhos do diabo, porque vocês amam a mentira, porque eu estou falando a verdade, e vocês não dão crédito à verdade. E sabe por que vocês não dão crédito à verdade? Porque o pai de vocês é Satanás. Se eu disser isso para alguém, eu posso ser até processado, se não morto. Ainda bem que foi Jesus que disse. Por isso que todas as vezes que você ouve uma palavra minha, você não entende. Por isso que todas as vezes quando eu falo uma promessa, você retruca, você não crê, você não acredita. Você precisa mudar de filiação. Você precisa tomar uma posição séria na sua vida para que a verdade seja realmente em todas as circunstâncias. Estou falando isso para o meu povo. Faz sentido para você? Então, isso é verdade. Quando nós observamos até mesmo essa questão de proferir, diferente de executar, né? 1 de João 1,6, o apóstolo João, sua primeira carta lá, antes de Apocalipse, 1,6 diz, aquele que diz ter comunhão com Deus, mas anda nas trevas, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas a sua vida é desdobrada nas trevas, é mentiroso, e nele não está a verdade. No segundo capítulo, verso 4, ele diz uma coisa parecida, só que agora ele fala de obediência. Aquele que diz conhecer Deus, mas não obedece à sua palavra, é mentiroso e nele não está a verdade. Percebeu a diferença? Capítulo 1, o apóstolo João diz que aquele que diz conhecer o Senhor e anda nas trevas,
Mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele que diz conhecer o Senhor e não obedece à palavra, mentiroso. Nele não está a verdade. Voltando para Zacarias, espero estar sendo claro. Não tenha medo. O que é isso para você? Fique firme. O que é isso para você e para mim? Bom, isso para mim é ordem. E se é ordem é porque eu sou capaz de responder. Se eu sou capaz de responder é porque ele já me deu o recurso para que eu responda sim. E o recurso é ele mesmo. Então é nessa comunhão com ele, que ouve a palavra, que crê nesta palavra, que se submete a esta palavra, que eu consigo viver a verdade em todas as circunstâncias. Quero caminhar para o final. Não termina aqui. A verdade, ela passa a ser um estilo de vida. Verso 16 e verso 17. Para tudo isso, parem de falar a mentira. Vocês estão voltando para Jerusalém. Vocês estão voltando para o templo. Vocês estão voltando ao centro do culto. Mas quando vocês voltarem, voltem em verdade. Voltem falando verdades. Porque acabou o teatro. Porque acabou as encenações. Verso 16 e verso 17. Fale somente a verdade. Vocês estão voltando para os cultos. E para usufruir das promessas, só sendo gente que adora em verdade. Faça o certo na sua casa. Volte para a igreja, mas tendo feito certo na sua casa. Cumpra nos seus portais. Exerça exatamente junto na sua casa. Exerça o juízo segundo a verdade nas suas portas. Quando voltar para cá, pare de ver o mal nas pessoas. Nenhum de vós, verso 17, pense o mal no seu coração contra o seu próximo. Você só enxerga o mal nos outros. Pare. Pare de quando alguém te faz uma pergunta ou te faz um bem, você só enxerga o mal nessa pessoa. Quando alguém pergunta como você está, não é um xereta. Não é alguém querendo se intrometer na sua vida. É alguém que está preocupado com você. Pare de pensar o mal de todos. Ame a verdade. E sabe por que você tem que parar de fazer tudo isso? Porque eu aborreço tudo isso. Só por esta razão. Não importa se você gosta, não importa se aprendeu com papai e mamãe, não importa se é um recurso que nós usávamos na vida, a mentira. Você vai parar, porque eu aborreço. E quando voltar para as festividades, volte para as festividades. Final do versículo 19. Jejum vai parar. Vamos voltar para o regozijo, para a alegria, para as festividades solenes. Ame, porém, a verdade. Gente boa, verdade é atributo de Deus. Verdade é quem Deus é. O Evangelho é a verdade. Cristo é a verdade. Nós fomos redimidos pelo Evangelho da verdade. Você pegar o Salmo 31:5, Salmo 31:5 diz que Deus é o Deus da verdade. Jesus, ele é a verdade. O Apocalipse 19, verso 1, 2, diz que o cavaleiro, aquele que tem na coxa escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele é chamado de fiel e verdadeiro. O Espírito Santo é chamado de Espírito da verdade. A sua palavra é a verdade, João 17, 17. Os cristãos são santificados pela verdade, são guiados pelo Espírito da verdade, adoram em verdade, andam na verdade, possuem a verdade como alimento, Salmo 37, verso 3. São cooperadores da verdade. Portanto, a igreja, 1 Timóteo 3,15, é coluna e baluarte da verdade. E como esse povo pode estar
qualquer resquício de mentira. Não poderia ser diferente. As nações virão a este povo. Verso 20 e 23, encerra o texto. O Senhor dizendo: pessoal, por causa das minhas promessas, por causa do estilo de vida agora em verdade que você tem, 10 homens agarrarão nas bordas da sua roupa e dirão: eu vou te seguir, porque agora eu sei que Deus está contigo. Gente, é tão difícil tá falando nesse auditório sem ninguém. É tão difícil pregar olhando para uma câmera. É tão difícil ver esse lugar vazio no culto. É tão complicado assim, pelas razões que a gente está passando. Mas quando eu leio textos como esse, diz assim, é possível nessa época que a gente está vivendo, as abas das nossas roupas serem mais acessíveis. Para aqueles que estão em agonia, que possam se agarrar em nós. Hoje, Nova York está sendo envergonhada, a capital do mundo. Cadê o dinheiro americano? Cadê o poder americano? Cidadãos americanos, e eu não estou feliz por isso, estão sendo sepultados em valas. A capital que não fechava está de portas fechadas. A capital religiosa do mundo, a arrogância romana, a presunção de possuir a verdade, o Vaticano está vazio. A Itália foi devastada. Todas as modalidades e os eventos multimilionários do esporte estão fechados, não funcionam. Os poderosos do mundo estão de portas fechadas. A Índia, com o poderoso rio Ganges, com a sua cura milagrosa, está vendo os indianos estão sepultando os seus cidadãos. E as multidões de ídolos, eles não estão conseguindo conter a força de um vírus. O Brasil está sendo envergonhado. O funcionalismo público está sendo envergonhado. Os governantes estão sendo envergonhados. A ciência está sendo envergonhada. A medicina está sendo envergonhada. O mundo está agachado diante de um vírus. Esse tempo é oportuno para a igreja aparecer. Para que as abas das roupas da igreja sejam largas o suficiente. Para que 10 pessoas em profunda agonia tenham acesso a nós e digam: Deus está contigo e eu vou te seguir por onde você for. É um tempo oportuno para que nós pudéssemos estender as abas das nossas roupas às nossas famílias, aos nossos familiares, aos nossos filhos, para que eles não pudessem ser presos por nós, mas presos a nós por essa referência. Gente, como termina esse texto? Eu vou te seguir, porque eu percebo que Deus está contigo. Que isso seja uma verdade para mim e para você, e que esta verdade em todas as circunstâncias, que nos traz promessas, que nos realinha a um tempo de restauração, que nos muda o nosso estilo de vida, faz com que pessoas se apeguem a nós. Vamos orar. Pai, visita a gente em verdade, para que nós possamos ser libertos de toda mentira. Sara cada família, sara cada lar, cada coração, cada homem, cada mulher. Desfaz todos os laços da mentira, quebra toda a opressão de Satanás. Aceitamos, ó Deus, a Tua palavra como verdade absoluta, porque não há outra. Aceitamos na humilhação que o Senhor nos coloca no nosso devido tamanho, e obrigado porque isso é prova de amor.
Seja o Senhor verdadeiro e mentiroso é todo homem. Só o Senhor tem a palavra da verdade. Só o Senhor é a verdade. E que esta verdade nos liberte, nos cure, revigore nossas forças, leve-nos para lugares de luz e trate-nos da maneira que o Senhor quer nos tratar, para que sejamos legitimamente filhos. Bendito seja o Senhor pelos exílios, que faz com que a gente saia de lá lendo textos como esse, que o Senhor não desistiu de nós e que nós celebraremos restauração. Obrigado, Pai, obrigado por esta noite. Nós bendizemos o Senhor e pedimos uma semana em paz e cheios de verdade, para que assim seja a nossa adoração para sempre, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e seu lar de uma forma muito especial. Tchau.